Audiência amiga do 180, hoje nós vamos conversar com Antônio José Medeiros. Atualmente ele está na presidência da Fundação CEPRA, mas Antônio José Medeiros é um sociólogo, fundador do Partido dos Trabalhadores. E Antônio José, hoje eu queria ouvir menos o presidente da Fundação CEPRA e mais o sociólogo. Mas vamos começar exatamente pela Fundação CEPRA. Eu queria que você me dissesse um pouco da fundação, dos projetos. Eu estou sabendo do Data CEPRA, que é uma aposta que você vem fazendo, e de outros, queria que você falasse de outros projetos aí na área das pesquisas, dos estudos que a Fundação faz. Oscar, você conhece muito bem a história da Fundação CEPRA, você foi um dos superintendentes, dos presidentes, e ela vem atravessando uma crise há muito tempo. Ela agora chegou no limite. Para você ter uma ideia, depois que forem promovidos algumas pessoas que têm direito a uma última promoção pelo plano de cargos e salários, nós vamos ficar com 19 profissionais de nível superior dentro da CEPRA, porque tem mais ou menos uns 30 de nível superior que estão à disposição para outros órgãos. O governador autorizou o concurso, nós vamos selecionar 10 pessoas, mas evidentemente, conforme a concorrência, alguns vão ficar classificados. Pode ser que a gente no futuro chame até mais alguns. Eu acho que não precisa mais do que 30 pessoas para formar um núcleo multidisciplinar de várias profissões para segurar o rumo da coisa. E o que nós vamos continuar fazendo é aquilo que nós já começamos agora, que é fazer termos de cooperação com as universidades para bolsas, para professores, pesquisadores e para alunos de pós-graduação estrito sensu, de mestrado ou de doutorado. Saiu agora o primeiro edital para 5 vagas e deve sair para mais 10 ou 15. É uma bolsa de R$ 1.200, R$ 1.500 por meio expediente. Nós estamos mantendo aquelas duas grandes pesquisas, o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, que é mensal em Teresina, e a Conjuntura Econômica e Social, que é trimestral. Está precisando atualizar e fazer análise mais, no caso do IPC tem uma metodologia atualizada, no caso da Conjuntura fazer uma análise mais ampla. E estamos fazendo uma pesquisa para o Progere, a linha de base do Progere, mas os dois grandes projetos são esse que você se referiu, é um banco de dados informatizado, o Data CEPRA, já recebemos com a assessoria do IPEA, já recebemos os fontes, já estão na ATI, já estamos começando a implantar, a migrar os dados, porque você vai entrar por uma porta só para ver dados sobre o Piauí, por município, por território. E vamos fazer uma pesquisa grande que se chama Desenvolvimento Econômico, com assessoria, consultoria, melhor dizendo, do Márcio Postman, sobre PIB, investimento, financiamento, nesses últimos 15 anos, um balanço e perspectivas. E, por fim, assinamos um convênio com a PPM para fazer 4 estudos sobre o PIB, sobre finanças, sobre a produção agropecuária e sobre população economicamente ativa de cada município. O município vai aderir ao convênio da PPM. Eu espero que a gente ganhe musculatura com essas bolsas, que vai consolidar com o concurso. Hoje eu acredito que é possível a sobrevivência da CEPRA e no nível satisfatório para dar uma contribuição, Piauí. Ok. Bom, então agora eu queria ouvir o sociólogo. Eu vou fazer aqui uma introdução e pedir para você comentar a partir dessa temática aqui. Bom, Antônio José, há divergências entre os analistas do cenário nacional quanto ao início dessa crise política brasileira contemporânea que nós estamos vivendo agora. Alguns classificam o começo dessa crise com as jornadas de março a julho de 2013, aquelas manifestações. Outros apontam o início com o segundo turno de 2014, quando houve uma corrida eleitoral entre 2 projetos, o do Aécio Neves e o da Dilma Rousseff. A presidente foi reeleita, mas, digamos assim, ela
quebrou a credibilidade de quem tinha eleito quando, por exemplo, indicou Joaquim Levy, que é um homem de confiança do mercado, para a pasta da Fazenda. Doutor José Medeiros se insere num desses grupos ou vê uma outra definição para o início dessa crise brasileira? É difícil definir o início, porque nós estamos vivendo o que se chama normalmente uma conjuntura de transição. A conjuntura é um momento de um determinado período. É uma situação que manifesta uma determinada estrutura social e política. A conjuntura de transição é justamente aquela que passa de passagem de um período a outro. Ela não só reproduz as coisas, mas ela tem potencialidades. Elas podem não acontecer, essa mudança estrutural, mas eu acho que alguma mudança vai acontecer. É difícil identificar o período, porque nós estamos com duas crises que se ligam, mas cada uma tem a sua dinâmica própria. Uma crise econômica, que é a redução da taxa de crescimento, inclusive 2 anos sem crescimento, com decréscimo, que o pessoal chama crescimento negativo, decréscimo de menos 3% do produto interno bruto, e uma profunda crise político-institucional. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa dobradinha, político-institucional. Não é uma crise apenas política de disputa de partidos ou de forças políticas. Ela afeta as próprias instituições. Como sempre no Brasil, há um descompasso. Nós temos um dinamismo e uma oscilação de mudanças econômicas, que tem a ver com tecnologia, com a absorção, ligação do Brasil com a economia internacional, e a crise e o ritmo da mudança política é muito mais atrasado. As forças políticas conservadoras, e não é uma coisa especificamente política, ela tem profundas raízes históricas e sociais. É o que o Minucarto chama a Casa Grande. É uma elite conservadora, que resiste a mudanças políticas mais profundas. Do lado econômico, a elite empresarial quer e está tentando mudar com profundidade o modelo de desenvolvimento, mas ela quer também a mudança institucional. Juntou-se aí esse movimento dos procuradores, que virou um movimento político, não é mais só uma função judicial essencial à justiça, é um movimento político que terminou ganhando vida própria neste sentido da mudança institucional, de crítica ao nosso sistema político, crítica à questão da corrupção. Dessa perspectiva, eu diria que do ponto de vista político, a gente pode colocar 2013 no sentido de que é a manifestação popular de insatisfação com a institucionalidade, com a maneira das nossas instituições funcionarem. O Congresso, o Judiciário, o Executivo, os partidos políticos, né? E a crise econômica, ela se agrava com 2014, ainda teve crescimento. Ela se agrava, ela passa a não ter mais aquele dinamismo que teve no segundo governo do Lula, sobretudo, e no primeiro da Dilma, a partir já vinha antes, mas ela estourou em 2014. De forma que as opiniões, eu acho que não são contraditórias, elas apenas dão ênfase ou na questão da insatisfação exigindo mudanças no nível político-nacional, ou a reação para a retomada do ritmo de crescimento. Eu queria então uma leitura sua sobre o seguinte: a gente sempre pede mais democracia, mais participação popular, mais representatividade, mas o que a gente tem visto é uma força do dinheiro, uma força do mercado muito forte na política. Tem como sobreviver disso? Tem como você afrontar isso, Antônio José? Tem como o povo efetivamente confiar no seu voto quando ele caminhar para a urna para eleger alguém? Ou o mercado vai continuar determinando quem é quem na política brasileira? Porque nós estamos aí a aguardar
a delação do ex-presidente da Câmara, onde ele vai apontar quais foram os deputados comprados para votar contra Dilma. Então, assim, eles foram comprados para votar contra Dilma, mas eles já tinham sido comprados no ato da eleição deles. Então, para onde é que caminha a democracia? Eu acho que é uma questão, Oscar, que a esquerda não gosta de que a gente fale, que é a questão da corrupção sistêmica intrínseca ao nosso sistema político. Porque esse assunto foi usado claramente de maneira ideológica e até ultrapassando o limite do Estado de Direito contra o PT, contra a esquerda, contra Dilma e contra o Lula, sobretudo. Mas nós não podemos fugir a esse assunto, sob pena da gente não enfrentar essa questão que você levantou, sob pena de essa potencialidade de mudança institucional, mais uma vez, ela aborte e a gente fique só com a mudança econômica. E eu estou preocupado. Me parece que a reforma eleitoral, que é uma parte dessa mudança institucional mais ampla, vai consistir em não ter financiamento de empresa, vamos ter um fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais para substituir esse financiamento. Questão de coligação, questão de cláusula de barreira e outras questões estruturais, não parece que não vão ser tocadas, vão ser jogadas muito timidamente para 2020, se forem. Porque isso é isso que vai contribuir para essa questão do Ministério Público, Polícia Federal, junto com a mídia, capitaneada pela Globo, continuar essa campanha de desqualificação da representação política, que é péssimo para a democracia. Nesse sentido, a Lava Jato só tem tido uma função negativa. E ela entrou num beco sem saída. Porque a gente tem que entender que a corrupção, ela tem várias causas. Alguns dizem que faz parte da natureza humana. Outros dizem que tem a ver com o capitalismo que mercantiliza tudo, inclusive as relações políticas. Outro que tem a ver com falta de punição, com falta de controle e de transparência. Ou como diria minha mãe, tem a ver mesmo com falta de vergonha. Eu acho que é tudo. E a gente não pode resolver só com a punição. É isso, do jeito que vai, de delação em delação. Não tem aquela história quando as pessoas estão indo embora, o último que sair apague a luz do aeroporto. A gente vai chegar um momento que o último que delatar apague a luz da cadeia. É porque é delação sem delação. Precisa, não é passar a mão, é saber que nós precisamos construir uma saída para esse regime, esse sistema político intrinsecamente corrupto. E eu acho que já ficaram claras duas coisas. Primeiro, que não foi o PT que inventou a corrupção. Pelo contrário, o PT se deixou contaminar por esse sistema político corrompido. E a segunda coisa é que há uma intenção, há uma autonomia muito grande dessa questão. De repente, a Constituição do Brasil é o Código Penal. Então, isso pode acontecer a qualquer hora. Quem vai ser preso hoje, quem vai ser delatado hoje, ninguém pode ver isso. A gente tem que preparar a eleição de 2018 para ser a transição para a normalidade, inclusive das punições. Não é que não haja os processos, mas os processos não podem ser concentrados num juiz, tem que ser no lugar onde aconteceu. As instâncias superiores, os tribunais regionais, até o Supremo, tem que ter a sua função, voltar à normalidade. Você falou aí do PT e da corrupção, e a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, na sua eleição agora em junho, no Congresso do PT, sobre um pedido de desculpas, uma meia-culpa do partido, ela disse que isso é coisa para fazer na igreja, que em partido político você faz política. Você comunga desse pensamento? De maneira nenhuma. Eu acho que agora está ficando claro, como eu disse, que é um problema generalizado, que foi usado contra o PT, mas nós devemos um pedido de desculpa à sociedade.
Porque nós, como é que o partido faz isso? Nós nascemos, como isso acontece em vários países, às vezes, por exemplo, o PS, o Partido Socialista Operário Espanhol, pediu desculpa à sociedade quando foi descoberto, olha, aqui, talvez um pouco, não sei se com sinceridade, a Odebrecht fez uma nota pedindo desculpa. Não se trata de uma coisa só de politicamente correto, se trata de mudança. Eu acho o seguinte, tá? Por isso que eu digo, a melhor maneira de nós enfrentarmos a questão da corrupção é nós termos uma legislação eleitoral diferente, que não precise tanto dinheiro. É aí que abre a porta para aquele assunto que você levantou, do capital entrar. Não é só o custo de televisão, é uma rede de apoiadores, uma rede clientelística que todo candidato tem que ter. As pessoas, hoje esses intermediários, que vai desde lá o vereador, a liderança comunitária, eles estão fazendo um apoio, viraram o tradicional cabo eleitoral. Então eu acho que a gente precisa enfrentar esse problema. Nós temos financiamento público, que implica em não coligação, que implica em lista, que implica em cláusula de barreira. Eu acho que reduz em 50% a corrupção na política. Você tem um sistema diferente de escolha dos representantes. É claro que isso tem um substrato. O substrato é a conscientização das pessoas, é a democracia, etc. E eu discordo completamente da Gleisi. Ética não é a questão das igrejas, é uma questão da sociedade. A gente não pode ser ético só da porta da igreja para dentro. Pelo contrário, a gente aprende na igreja ética para usar da porta da igreja para fora. Para fora. Bem, Antônio José, nós estamos num momento de perda total dos direitos da população. O governo Temer começou aí com uma emenda que congelava gastos do governo na área da saúde e educação, e de lá para cá não tem parado. É terceirização, é reforma trabalhista, é anúncio aí da Previdência, e a Previdência por enquanto não foi votada porque ele não tem a segurança de que vai passar. O movimento popular, ele tem procurado se manifestar. Em abril fez até uma grande greve, acho que uma greve muito forte, uma das maiores da história, mas essa mesma proposta não aconteceu agora em junho. Como botar o povo na rua? E além desta pergunta de como botar o povo na rua, que eu acho que é uma alternativa para a política que está colocada para o Brasil, é como dialogar com este povo. Como é que a esquerda desenvolve esse diálogo? Porque só marcar manifestação, greve após greve, eu não sei se resulta em ações objetivas e positivas. E eu faço aqui um paralelo que eu queria que você comentasse aí. Nós temos um fenômeno recentemente novo no Brasil, mas que começou há alguns anos atrás, que é o das igrejas pentecostais, que vão lá na periferia e conversa com o povo pobre brasileiro. E essa igreja, inclusive hoje, é muito bem representada no parlamento brasileiro. Que aprendizado que a esquerda pode tirar disso e como essa esquerda, então, bota o povo na rua para fazer frente a essa política devastadora do governo Temer? A situação que nós estamos vivendo é muito, eu não diria, não é só complexa, não é complicada. Porque, como eu disse, nós estamos numa fase de transição, nós estamos numa crise que mistura mesmo, que não é que articula não, que mistura o político e o econômico. Então, nós ainda estamos nas questões de curto e médio prazo, na história do fora Temer, volta Dilma. Nós estamos ainda com agora esses dois fatos, da condenação do Lula, da denúncia contra o Temer, são os fatos da conjuntura mais e que tem implicação para os desdobramentos futuros. Mas se a gente pensa um pouco a médio prazo, nós temos que fazer o seguinte: contra a reforma da Previdência trabalhista, a retirada dos direitos,
a sociedade tem que ganhar uma certa autonomia em relação à disputa política partidária, que é a luta social clássica de 200 anos do movimento operário, que teve o apoio e a expressão nos partidos de esquerda. É claro que nós estamos vivendo, com essa mudança aí da revolução da informática, um momento no mundo todo de fragilização do movimento sindical. Mas eu acho que nós vamos ter que entender, não vai acabar agora. Eu acho que depois da eleição de 2018, vai voltar essa questão dos direitos sociais. E aí sim, com uma conotação em que a luta social vai ser apoiada pelas forças políticas. Mas há uma linha aí que diz que talvez nem eleições haja em 2018. Vai haver, eu acho, não tem como não haver. Essa semana foi divulgado com muita ênfase nas redes sociais uma matéria do jornal Valor Econômico, onde ele dizia, estampava em manchete, que as eleições de 2018 podem atrapalhar as reformas. Eu sou assinante, mas a questão não é tão simples assim. Primeiro porque, se não houver eleições, o Congresso todo vai ter mandato prorrogado, ou só o presidente da República? Se prorrogar o mandato do Congresso, o povo vai para a rua. Se quiser ver o povo na rua, prorrogue o mandato desses deputados. Aí é a hora de haver, eu acho, uma revolta popular que será muito grave. Eu sou assinante do Jornal Valor, como eu disse, eu vi, eles têm vários artigos, não só a matéria que ele fez mesmo, mas artigos dos vários articulistas dele têm levantado essa tese. Mas eu acho que para o povo ir para a rua, precisa primeiro contra o lado econômico, porque nós estamos vivendo no Brasil um regresso ao século XIX, em que não havia a mediação política da dominação capitalista, da hegemonia capitalista. Não havia o espaço, eles querem aquela negociação em que só há sindicato, e nem sindicato, até trabalhador individual e patrão. É você botar o fraco contra o todo poderoso. O que tem uma história de 200 anos de sindicato e temos nesse século XX a questão dos partidos sociais-democratas. A história é essa, em vez de todo ano você ter que fazer um acordo de trabalho que valia por um ano, assegurando hora de jornada, salário, etc., você começou a votar em representantes políticos e o Estado passou a ser o guardião desses direitos. Quer dizer, as conquistas sociais agora efetivas... Agora o Estado está saindo de novo. Mas agora, eu nunca vi a nossa burguesia falar com tanto clareza, pensando só nos seus interesses. É como que dissesse assim, chega de política, nós queremos governar diretamente. É a força do mercado. Então, todos marxistas, entre aspas. Porque eu mais dizia que o Estado é o comitê executivo da burguesia. Eles estão transformando o Estado brasileiro num comitê executivo. Isso assassina a democracia. Porque a democracia é justamente as várias forças sociais que no espaço público, espaço para negociação, para o conflito, para consensos. Vamos falar um pouquinho então dessa eleição que você disse que vai acontecer em 2018. Lula, não sendo condenado, será o candidato do Partido dos Trabalhadores. Com certeza. O primeiro governo do Lula, os dois primeiros governos do Lula, foram vistos e estão sendo cunhados como de conciliação de classes. Lula é aquele sindicalista que se tornou presidente e conversa com todos os setores da sociedade e, como ele mesmo dizia, faz todo mundo ganhar. Ganha o pobre, mas o banqueiro também ganha. Dá para o Lula continuar sendo esse Lulinha paz e amor de 2002, ou para esse candidato que virá em 2018 a gente vai ter que dar um passo atrás e trazer à tona o Lula sindicalista dos anos 70, 80? Eu quero só voltar um pouquinho àquela outra questão do povo na rua. Tá. Então eu acho que essa questão da independência do social em relação ao político conjuntural, ela vai dar força para a luta, as pessoas vão perceber. É o tempo que elas vão começar a sentir na pele também as consequências dessa barbaridade que estão fazendo aí da mudança da legislação social. Mas tem outra coisa da credibilidade das lideranças políticas. E aí é onde entra, eu ligo essa questão política mais geral com a candidatura do Lula.
Apesar do PT ter sido bombardeado quando foi, nenhum partido teria resistido esse bombardeio se não tivesse feito algumas coisas bastante positivas e se não tivesse uma certa enraizamento social. Apesar de o PT ter sido o foco, qualquer mudança para o futuro passa pelo PT. A questão do Lula se liga com o papel que o PT e a esquerda têm no futuro, na disputa eleitoral de 2018, que é a disputa de projeto político, nunca ficou tão claro no Brasil, a disputa. Apesar de ter sido vítima e o foco do combate de desmoralização, desqualificação, não há mudanças no Brasil sem a participação do PT. O que tem é que redefinir essa posição, primeiro fazendo uma aliança mais consistente com as forças de esquerda. Além do PCdoB, agora o PSB está resgatando a sua visão histórica e vindo para cá, forças do PDT. Eu acho que a gente tem que fazer Quando entra com a sociedade, a minha opinião é mais realista. Eu acho que tem que ter uma relação transparente de negociação. Não dá para governar um país capitalista sem acordo com o PIB, com o empresariado. O que precisa é ter transparência nesse acordo e deixar que as contradições apareçam, inclusive entre eles. Quiseram destruir o BNDES. A FIEP não deixou. O empresariado industrial não deixou. Não, tem que ter isso aqui. A questão dos juros tem que baixar. Para eles é cômodo, porque com a inflação precisa Selic alta, quando a inflação é alta. Quando a inflação baixa, a taxa de juros real permanece a mesma, porque a inflação agora é baixa. Essa questão do agronegócio. Eu acho que um dos problemas da Dilma foi duplo. Do Levi, mas, por outro lado, de ter quebrado não foi só com o Congresso, foi também com o empresariado. Eu acho que nós precisamos, acho que hoje a gente encontrar mecanismo de conversa com o empresariado e com os movimentos sociais é o mais decisivo para uma mudança séria no Brasil. Não dá, eu vou dizer aqui uma coisa muito pesada, talvez. À frente, não, diga. Não, assim, se a gente for fazer um governo com a hegemonia dos movimentos sociais, a gente não dura um ano. Ok, aí hoje esses movimentos sociais... O que eu estou defendendo é a negociação aberta e franca com as várias forças. Mas hoje esses movimentos sociais que estão na frente Brasil Popular, são em torno aí, parece que de 70, 90 entidades que estão lá dentro, sinalizam claramente que é preciso um novo modelo de país onde a elite brasileira perca mais dinheiro para que ele venha para as camadas mais populares. Não, isso sim, isso eu acho. Dá para fazer isso com esse diálogo que você estava... Dá para fazer, e tem que ser feito com esse diálogo. Tem que ser feito com esse diálogo. Porque você vê a questão dos movimentos sociais, a questão antes que a gente estava falando, o movimento social não está conseguindo levar o povo para a rua. Eu não tenho dúvida de que no segundo turno e agora na resistência ao golpe, movimentos sociais desempenham um papel fundamental. Fundamental. Mas se a gente não consegue, tem que ver o que isso significa em termos de mobilização de massa. Você pode ter a posição mais correta do mundo. Se você não mobiliza setores significativos da população, ela não é política. Ela é uma posição ideológica, ela é uma posição ética, mas ela não ganha força real de transformação das coisas, que é o que caracteriza a política. Agora, o que precisa... isso não vai acabar com a luta de classe, não. O que eu estou dizendo é que num país capitalista, a política tem que fazer essa mediação. E a outra coisa, que é aquela questão que volta para a mãe de todas as reformas, usando uma palavra que se usa sempre, que é a reforma política. Porque o problema também nosso, que tem muito a ver com o Piauí, em nome da tal governabilidade, a gente fazer concessões à política tradicional e, inclusive, assimilar práticas da política tradicional. Mas eu tenho uma visão, e aí talvez o sociólogo fale mais do que o militante,
em país de regime capitalista não dá para governar sem dialogar. Você tem que dialogar, inclusive... Então será o Lulinha paz e amor? Não é paz e amor, não é paz e amor. É o Lulinha que vai para a conversa de ganha e perde. Quem ganha e quem perde, vamos chegar aqui a um acordo. É o Lulinha da negociação, que não é conciliação. Antônio José Medeiros, o Wellington Dias se proclama seu discípulo. E ele está no 3º governo do Piauí. Eu queria que você me dissesse como foi que você viu o primeiro governo do Wellington, o 2º governo do Wellington e esse governo atual. Pontos positivos que você pode destacar, pontos negativos. Esse seu aluno está cumprindo bem com o dever de casa? Não, tem uma frase que, se eu não me engano, é do Paulo Freire. O verdadeiro discípulo é aquele que caminha, encontra seu próprio caminho, sem precisar estar seguindo minuciosamente. Mas os mestres cobram pelo menos uma coisa, o carinho. Eu acho o seguinte, eu até disse isso no dia da minha posse como presidente da CEPRO, que o Hélio usou o slogan Governo do Desenvolvimento para o 1º e 2º mandato. E, de fato, por causa da política nacional, ele foi um governo de inclusão social. Um aspecto que me aproxima do Hélio nesse governo é essa preocupação dele com o desenvolvimento, com o crescimento econômico e que precisa ter um equilíbrio. Não pode ser só o apoio e a atração do grande capital que descobriu pelo radar o Piauí, do agronegócio, de energia eólica, solar, de mineração. Tem que também fazer as outras cadeias produtivas. É por isso que eu acho muito importante esse trabalho que ele está fazendo das cadeias produtivas, que é onde entra o pequeno e o médio produtor. Senão nós vamos ter uma década de crescimento econômico com exclusão social. Nós tivemos uma outra de inclusão social com relativo crescimento econômico, que foi mais pelo consumo, não foi pela modernização da economia. Isso também aqui no Piauí. Isso também aqui, foi questão nacional e inclusive aqui no Piauí. A outra coisa que eu tenho conversado com ele, nós conversamos mais sobre a administração pública do que sobre a disputa política, porque eu continuo no período sabático, que eu estava esperando a votação da reforma política eleitoral agora no final de setembro, para eu tomar uma posição de maior engajamento. Eu estou querendo me engajar mais. Se engajar mais significa voltar a se candidatar a algo? Não necessariamente, talvez não, para 2018. Significa participar mais da vida partidária, participar mais do debate político propriamente. Não, provavelmente, é quase que a gente, como dizia a mamãe, não diga que dessa água eu não beberei. Eu não estou querendo beber essa água, Tá não estou querendo ser... Mas voltando aqui para a análise dos governos do Certo. Aí eu acho que nesse governo ele tem esse aspecto positivo de estar preocupado com a questão do crescimento econômico. Agora, uma coisa que eu tenho falado com ele é que nós precisamos modernizar mais o Estado. Nós temos secretarias que não têm um profissional concursado para aquela área. Você pega algumas secretarias, lá tem efetivos à disposição, terceirizados e cargos comissionados. Sem você ter uma burocracia tecnicamente competente para aquela área, você não vai ter o suporte que o modelo de desenvolvimento precisa. Porque você ter essa equipe técnica fortalecida, ela inclusive dá certos parâmetros para qualquer gestor que vai lá. Senão o gestor vai lá, fecha a porteira e eu vou fazer tira aqui... Tira aqueles, bota o dele... e eu vou fazer aqui do jeito que eu acho. Quer dizer, não estou dizendo que não tenha as opções políticas, mas a gente precisa... essa opção política não pode contrariar a questão técnica por a questão de desenvolvimento e não pode contrariar a questão social e ética, porque senão você é o velho patrimonialismo. Nesse ponto eu tenho minhas divergências. Com o que acontece no PT a nível nacional, inclusive nós aqui, eu acho que a máquina do Estado está inchada? A máquina é um paradoxo. Você conhece isso, eu sinto lá na CEP. A CEP tem gente demais e falta gente para fazer o trabalho, que eu acho que isso se reproduz um pouco
Ricardo. Ele às vezes argumenta que essa divisão em coordenadorias é para facilitar, para dar mais rapidez na implementação das coisas. Agora tem o lado político também, que todos nós sabemos, e que ele não esconde, de ampliar a base de apoio político. O que precisa ter muita bom senso e sensibilidade para não o acordo político não prejudicar a questão do projeto de desenvolvimento. Eu gosto de jogar com as palavras. Mais do que governabilidade, nós temos que trabalhar com a ideia de governança, de mobilizar forças que dêem força ao nosso projeto, ao projeto articular as forças estrategicamente, mas que dê para garantir as condições de governança. Governabilidade é muito uma palavra bonita para quem toma lá da cá. Então, eu acho que isso falta. Nós continuamos, o Estado precisa ser mais eficiente, até para potencializar esse esforço que está se fazendo, e precisamos, aí dentro do Estado, fortalecer as práticas mais republicanas e mais técnicas, inclusive com relação às nossas prefeituras. Eu acho que o PT precisaria potencializar mais o que significa ter 31 prefeituras na mão, para fazer o casamento com... Na CEPRA a gente está tentando fazer estudos, subsídios na questão do IDH, na questão do PIB, na questão de educação, do IDEB, para ver se a gente potencializa o uso... Essas prefeituras do PT, elas estão lá, cada uma no seu município, esperando do governo do Estado benesses, porque o governo também é do PT, ou você percebe lideranças municipais, de prefeitos que procuram uma autonomia administrativa, de avanço daquele município ali, sem essa dependência grande do Estado? Com esse convênio que nós estamos assinando com a PPM, eu tenho conversado com muitos prefeitos, do PT e não do PT. E tem um sentido, uma certa abertura para esse lado mais de não só a questão de depender de Bolsa Família, da Seguridade Social, mas de começar a incentivar atividades econômicas. Eu vou citar só 2 casos, sem nenhum demérito. Nós temos aqui o prefeito de São José do Divino, que é muito envolvido nessa questão da produção de leite, de incentivar a questão. Nós temos o prefeito, não vou nem citar o nome, o Antônio Felipe. E nós temos lá o de Sebastião Leal, Ângelo, que também está incentivando essa questão com a agricultura familiar. E eu tenho sentido em vários outros prefeitos lá de Campo Maior, do PT, o Jonas lá de Água Branca, com essa preocupação de fazer mais uma coisa. É claro que dá muito aquela coisa. O que isso vai trazer de dinheiro? Não é assim imediatamente. Trazer dinheiro dentro de uma articulação. Em suma, o que nós temos que entender é que o bom uso, no sentido bom uso, da administração é um ato político importante. É um ato político importante, porque a população vai ver o que pode melhorar as condições econômicas, sociais dela. Mais complicado, que era muito forte no início do PT, era a questão da participação democrática, da transparência e da participação social. Nós precisamos avançar nessa área também. Aí você acha que está devendo? Está devendo. Nós, no Estado e nos municípios? No Estado e nos municípios, no Brasil todo. Os conselhos ficaram muito formalizados. Embora haja o discurso, eu acho que precisa divulgar mais transparência nas contas públicas e ter conselhos mais efetivos para a participação popular. Referendos, plebiscitos, uma participação direta do povo determinando rumos. Você acredita nisso? Eu acredito. Olha, um país como os Estados Unidos, que é a pátria do capitalismo, eles têm uma história democrática. Agora, com o aumento do nível de escolaridade da população, dos nossos eleitores, com o uso da maquininha para votação, lá eles em quase toda a eleição, às vezes é só numa cidade, às vezes é só no estado, nos Estados Unidos, eles opinam sobre 5, 10, 15 assuntos. Eu acho que isso pode ser feito
com muita frequência, inclusive formal. Na época da eleição, você bota mais 3, 4, 5, e conforme a possibilidade, hoje o TRE empresta as máquinas para outras eleições sindicais, uma prefeitura pode fazer. Eu acho que isso precisa ser feito, como aqui, não é só aquela consulta informal, via consulta com poder de decisão. Consulta formal com poder de decisão. Eu acho que a informática nos ajuda a democratizar as coisas. Eu sou simpatizante dessa ideia. Então, José, quando a gente falava do aspecto nacional, você dizia que Lula precisa, e o PT, se redesenhar aí num quadro junto com outros partidos, como o PCdoB, o PSB, PDT. E aqui no Piauí, nós temos na figura do Wellington um grande negociador, um encantador de serpente, um homem que conversa com todas as forças políticas e faz aliança com essas forças políticas. Como é que o PT, do Piauí, no caso aqui, vai conciliar essas coisas a nível nacional e a nível local? Você vê muita incoerência ou dá para fazer um projeto sem essa crítica que alguns setores da sociedade fazem do PT se abraçar com todo mundo? Olha, eu volto à velha, a terceira vez que eu vou dizer isso, que a reforma política, eleitoral e partidária é a mãe de todas as reformas. Mas essa reforma ela não sai. Pois é, se a gente não começar a mudar por aí, cria os impasses, porque a questão das alianças ganhar uma certa coerência a nível nacional com os níveis locais, estaduais, municipais, tem a ver com mudar o caráter de representação dos partidos. Quando você coloca que não há coligação proporcional, tem alguns deputados federais que meu voto ajudou a eleger e que eu não me sinto representado por esses deputados federais ou estaduais. Isso precisa mudar. Cada partido vai mostrar mais a sua cara. Isso eu acho importante. A questão da cláusula de barreira, 2%, 3%, para você não ter partidos como instrumentos para negociações menores, etc. Isso é legítimo em toda democracia, uma democracia complexa. A Frente Brasil Popular está dizendo que essa reforma não sai sem uma constituinte para isso. Eu acho que poderia sair com um projeto de iniciativa popular. Não muito comprido, não precisa ter 65 artigos, não. De algumas que eu também acho. Acho que é muito difícil. Com esse congresso aí? Uma professora minha na UNB gostava de dizer: você acha que quem está ganhando com as atuais regras do jogo vai mudar as regras em quem está ganhando? Então, precisaria que a mesma crise, mesma pressão que nós estamos tendo, talvez o povo não vá para a rua porque não acredita que vai dar resultado essa mudança, ou ainda não tenha percebido o alcance que tem essa mudança política. Então, aqui, nós enfrentamos a questão mais geral da inconsistência dos partidos. Por exemplo, agora, o PSB, na disputa lá das forças internas, parece que ganharam as forças que querem a tradição histórica do PSB, do que o Paul Singer foi do PSB, o Miguel Arraes, o Sérgio Buarque de Holanda, alguns até depois vieram para o PT. Tem lugar para o Heráclito Fortes nesse PSB? Ele mesmo acha que não, né? Acho que vai sair agora. Então, aí ainda fica o Wilson. Dá para, se a Aliança Nacional, o PSB, com essa nova orientação, entrar na Aliança Nacional, como é que fica? Não são questões fáceis de... O grande problema é aquela história que eu falava da governança e da governabilidade. Eu me lembro que uma vez eu conversei com o Zé Disseu sobre isso há muitos anos atrás, pensando em Zé, o vice da Dilma tem que ser o Eduardo Campos, para ser o sucessor dela. Ele disse: a gente até ganha a eleição, mas como é que nós vamos governar se o vice não for do PMDB? Quer dizer, e mesmo mantivemos o vice do PMDB e fizemos foi perder os únicos presidentes que concluíram o mandato da redemocratização para cá foi exatamente aqueles que tiveram como vice alguém que não era do PMDB. Que foi o Fernando Henrique
se não me falha a memória, com o Marco Maciel. Maciel do PFL. E o próprio Lula com o Zé de Alencar. Pois é. Então, eu acho que enquanto a gente não resolver esse problema, fica difícil manter uma certa coerência entre as coligações nacionais e as coligações. Mas eu acho também que, eu não estou dizendo que o Elton ganha essa eleição molim, como se dizia aí antigamente. Eu acho que ele tem tudo, é uma liderança popular, de grande penetração, e eu acho que as concessões na eleição podem ser menores do que às vezes você é pressionado a fazer na hora de governar. Mas eu acho que o grande desafio é começar a mudar as práticas também da hora de governar. A tal história da governança e não da governabilidade. Trocar governabilidade por governança. Trocar a governabilidade por governança. Então, José, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente. Espero que a audiência do 180 consuma bem essa entrevista, porque deixamos de falar de muitas coisas, mas também falamos muitos assuntos aqui, abordamos muitos assuntos. Muito obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço. Eu quero dizer, só mesmo você vai me botar para falar antes de outubro. Antes de eu voltar para a militância política. Muito obrigado. Obrigado.